E aí, a sugestão que eu dou para vocês é essa. O que vocês têm que fazer agora é vocês criarem, né, dentro da sua loja, um corredor com os produtos que mais estão vendendo. Mas aí existe toda uma logística de um layout que te dá lucro. Layout que te dá lucro. E aí eu vou te ensinar como você vai fazer isso agora. E aí a gente está falando de promoção, e a promoção, né, ela tem que vir junto com uma outra ação coordenada. Nada funciona de uma forma que impulsione melhor o seu lucro, melhor os seus resultados, melhor o amor do cliente pelo seu negócio, quando você faz uma única ação. Quando você faz ações juntas, faz toda a diferença. E aí como é que você tem que, então, organizar a sua loja? A maioria dos supermercados, a maioria das lojas tem dois padrões quase que definidos. A maioria deles, não sei se você já percebeu, a entrada sempre é do lado direito. Hoje, algumas lojas estão entrando pelo centro. E aí, como você tem que atender de uma maneira mais ágil o seu consumidor, o que você tem que fazer? Você tem que criar esse corredor com esses produtos mais consumidos pelo consumidor. Mas simplesmente com eles? Não. Você tem que colocar eles não em promoção. Porque você, na verdade, está dando para ele, por meio desse corredor, o corredor para que ele possa consumir da forma mais rápida possível, mas com um preço que a sua margem continue a mesma. E aí eu vou exemplificar. Você passa lá nas secas, que é o arroz, feijão, né? Você bota o seu arroz, um arroz que esteja com a margem dentro daquilo, 32%, 30%, você coloca lá naquele corredor, um arroz, olha aqui. E ao lado desse arroz, o que você tem que fazer? Você coloca uma fita cross. Se não sabe, tem aqui no canal. Se você não sabe como usar, eu posso postar um vídeo aqui que mostra como isso funciona. E ao lado desse arroz, um produto com um valor agregado mais alto, que é o quê? Que é o tempero do arroz, tipo um sazon, um quinor para temperar arroz. E aí você vai vender o arroz de forma mais rápida e vai vender o tempero. Aí que estranho, você vai botar só um tipo de arroz. Ao lado desse arroz, você vai botar o feijão. Um feijão que também a sua margem esteja boa. E ao lado desse feijão, você vai intensificar do lado dele também um tipo de tempero, ou talvez você pode usar aquelas linguiças, né? Podemos dizer assim, calabresa, né, que o pessoal gosta de botar no feijão, ao lado dele, porque essa linguiça não precisa, podemos dizer assim, de refrigeração. E aí você coloca um produto que o cliente precisa, o arroz, depois o tempero para o arroz, o feijão, depois do tempero do feijão, essa linguiça, e aí não precisa ser nessa ordem. Pense a ordem mais apropriada de acordo com a sua região. Um café, né? Então você coloca ao lado do café o quê? Um leite em pó. E você se analisa ali que uma lata de leite em pó faz 3 litros de leite. Ou seja, lembra com um cartazinho, né? Lembre-se, uma lata de leite em pó faz 3 litros. Então, o cara ele vai botar na cabeça dele que se ele comprar o café e ele vai tomar com leite, ele vai poder ter uma embalagem menor, né? E aí, se você tiver um bom preço no leite em pó, coloca baseado nisso, o litro do leite em pó, né, sairia por R$2, quer dizer, de uma forma que fosse mais barato, talvez, do que o leite em caixinha. Ou, se você preferir, coloque olha que interessante, do lado do café, o leite em caixinha. Tá? É para vocês raciocinarem. E ao lado do leite em caixinha e do café, você colocaria uma fita cross com o quê? Com um coador, né, de papel. Ou seja, você está dando ali, naquele corredor principal, uma opção do cara não correr no seu mercado inteiro. E aí o cliente vai se surpreender com o seu pensamento. Vai ver que você está se importando com a maneira dele pensar. E aí ele vai comprar de forma rápida.
Que custo você vai ter? Você não vai ter nenhum tipo de custo, vai precisar só a sua iniciativa. E qual vai ser o resultado? O resultado vai ser extraordinário na mente e no coração do cliente. Porque, por exemplo, eu fui comprar esse final de semana passado, né, um aipim lá, coisa e tal. E eu entrei dentro desse hortifruti, não fui no mercado, fui no hortifruti. E dentro desse hortifruti não estava pensado dessa maneira. E sabe o que aconteceu? Eu acabei desistindo, porque o aipim estava lá atrás. Não sei se o aipim é um gênero de necessidade maior aqui, onde eu moro. Mas se fosse, na verdade ele deveria talvez estar lá fora. Então, são essas ideias, essa forma de você promover o seu negócio e que vai fazer a total diferença. E aí, o que vai acontecer? Hoje, o consumidor, ele quer evitar erros na decisão de compra dele. Apesar dele estar aberto a novas marcas, ele não quer errar na sua decisão de compra, porque ele não tem tempo para fazer isso agora. E aí ele vai optar sempre por marcas no qual ele mais confia. E aí você, com o sistema, nada de errado também de não ter o sistema, depende do seu tamanho, o que vai acontecer? Você vai conseguir colocar então esses produtos em promoção e ao lado deles você vai promover eles, você vai colocar cartazes neles. Se você for fazer encarte, você pode fazer encarte com eles. E aí o que vai acontecer? Você vai pegar e vai fazer exatamente isso que eu estou falando. E as promoções tem que ser promoções que visam o meio da semana, que é onde existe o menor acúmulo de pessoas dentro da sua loja. E você, dessa forma, assim, vai atender o seu cliente, vai criar um relacionamento com ele e você vai vender e vai lucrar mais. Por quê? Porque dentro desse corredor que eu estou sugerindo para que você faça, você não vai trabalhar com promoções, você vai trabalhar com a facilidade do cliente. Nos outros locais, obviamente, lá onde tem arroz, vai continuar tendo arroz, 2, 3, 4 marcas. O que eu estou sugerindo é que você consiga, né, pegar daquele lugar lá e coloque nesse corredor, que seria o corredor, e sinalize esse corredor para todos os clientes que entrarem na sua loja. Você vai ver como isso é uma coisa que nunca foi feita, que nós estamos procurando fazer agora, mas que vão te dar resultados extraordinários. E aí, o que você tem que fazer é dar um passo de cada vez. E quando você faz isso, realmente, o céu é o limite. Espero que essas informações tenham lhe ajudado muito. Se lhe ajudou, peço mais uma vez que vocês não deixem de compartilhar esse conteúdo com outras pessoas. Um grande abraço para vocês.